Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa do nosso componente. Eu sou a professora Daniele Costa e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento. Acompanhe aí. Olha lá. Aula 1, objeto de conhecimento. Reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos, com detalhamento e intertextualidade. E aí, turmas, vamos juntos para a nossa aula? Então, turmas, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês para essa nossa primeira aula. Então, acompanhe aí a pergunta. Eu gostaria de saber dos nossos alunos da EJA, vocês já leram um texto que lembra outro texto? Será que já leram? Quando nós lemos um texto que lembra uma referência de outro texto, seja uma música que lembra uma outra música, ou uma música que lembra uma história, nós chamamos isso de intertextualidade. É um fenômeno linguístico que trabalha-se na teoria textual, tá? Então, observem aí que a intertextualidade nós vamos conhecer que ela vai fazer um diálogo, uma conversa com outros textos. E para que a gente possa desenvolver a conceituação desse fenômeno linguístico chamado intertextualidade, turma, vamos ver dois exemplos. O primeiro é a lenda do Tucumã. Acompanhe aí. Há muito tempo, antes que os rios corressem livres pela Amazônia, a floresta vivia um tempo de sofrimento. O sol queimava sem piedade e os povos clamavam por ajuda. Nessa aldeia vivia Tupã-Mirim, um jovem amigo da natureza, conhecido por sua coragem e compaixão. Ele passava horas pedindo ajuda ao grande sol, esperando um sinal. Tupã-Mirim, o sol não quer castigá-los. Ele deseja compartilhar sua força. Vá até a montanha do Espírito Brilhante e encontre o Tucumã, o fruto dourado que trará vida à sua terra. Mesmo enfrentando desafios, Tupã-Mirim seguiu em frente, guiado por sua determinação e pela ajuda dos espíritos da natureza. Este é o Tucumã, o fruto do sol. Ele carregará energia e força para alimentar e proteger seu povo. Plante suas sementes e a terra renascerá. Tupã-Mirim trouxe vida para sua aldeia. O Tucumã tornou-se parte da cultura e da força do povo. Um presente eterno do sol para a Amazônia. Até hoje, o Tucumã é símbolo de resistência e conexão com a natureza. Dizem que ao comê-lo, recebemos um pouco da energia do sol e lembramos da importância de cuidar da floresta. Então, turmas, gostaram da nossa lenda, a lenda do Tucumã? Pois bem, esse contexto todo imaginativo, um texto, uma lenda que traz características literárias, porque houve, né, toda uma ilustração, personagem, mas o foco aí era o Tucumã. Agora vocês vão acompanhar, aliás, nós vamos ler juntos, né? Hoje a gente vai trabalhar muito a questão da leitura, já que o assunto é intertextualidade. Vamos agora conhecer um gênero, notícia, certo? Que vai trazer como ponto de importância para essa notícia o Tucumã também. Tá? Então, vamos conhecer aí, acompanhe na tela, EJA New Notícias, Manaus, 27 de dezembro de 2024. A manchete da notícia:
Tucumã, o tesouro da Amazônia, que alimenta e sustenta a região norte. O tucumã, fruto vibrante da palmeira nativa da Amazônia, é muito mais do que um ingrediente típico da culinária nortista. Com sua casca alaranjada e polpa rica em nutrientes, o tucumã tem um papel essencial na alimentação, economia e cultura das populações da região norte, sendo uma referência de sustentabilidade e conexão com a floresta. Rico em vitamina A, o tucumã é amplamente consumido em pratos tradicionais, como o famoso X-caboquinho, sanduíche que combina tucumã, banana frita e queijo coalho, um símbolo da culinária amazonense. A polpa do fruto, com textura oleosa e sabor marcante, é uma importante fonte de energia para as comunidades locais. Comer tucumã é tradição e saúde ao mesmo tempo. É impossível imaginar a nossa mesa sem ele, afirma Dona Francisca Souza, moradora de Manaus. A cadeia produtiva do Tucumã é um exemplo de economia sustentável. Cultivado de forma extrativista, sem a necessidade de desmatamento, o fruto apoia a preservação da floresta e gera renda para as comunidades ribeirinhas e indígenas. Seu caroço, normalmente descartado, é reaproveitado na confecção de biojoias e artesanato, garantindo maior aproveitamento do fruto. Pequenos agricultores e artesãos têm encontrado no Tucumã uma fonte de renda estável e sustentável. Ainda assim, o Tucumã tem ganhado destaque no mercado no mercado nacional e também internacional, especialmente na produção de cosméticos e óleos naturais, valorizados por suas propriedades hidratantes e antioxidantes. Continuando, com seu valor nutricional, cultural e econômico, o Tucumã reafirma sua posição como um dos maiores tesouros da Amazônia. Para o povo da região norte, ele é mais do que um fruto, é uma expressão da riqueza e resistência da floresta. Então, turmas, aqui nós observamos um gênero textual, notícia, e o que eles têm em comum com a lenda que nós acabamos de ver é sobre o Tucumã. Logo, a intertextualidade, ela vai fazer um diálogo entre textos. Para isso, então, o que seria, pelos estudos linguísticos, a intertextualidade? Então, vamos lá conhecer o conceito de intertextualidade. A intertextualidade é a presença textual de elementos semânticos ou formas que se referem a outros textos. Produzidos anteriormente, ela pode se manifestar de modo explícito, permitindo que o leitor identifique a presença de outros textos, ou de modo implícito, né? Sendo identificada somente por quem já conhece a referência. Ou seja, turma, esse conceito, ele diz que, em outras palavras, a intertextualidade é um diálogo entre textos. Para o primeiro exemplo, nós observamos, então, aí a obra, vamos ver o primeiro exemplo aí, a obra, né, A Lenda do Boto, como referência, na qual o Boto ele encanta uma jovem e depois engravida e o abandona.
tá? Então, aqui tem a lenda do boto. Do outro lado da nossa tabela, temos aí o exemplo de intertextualidade, uma letra de música, uma paródia que diz o seguinte: canção do boto encantado no rio calmo, o boto aparece, de terno branco a todos enriquece. Com seu olhar, encanta o salão, mas ao amanhecer some na imensidão. Para ficar mais claro essa nossa primeira intertextualidade, turma, eu quero que vocês acompanhem aí uma paródia que foi cantada na voz do nosso grande professor Rosângelo. Acompanhe. No rio calmo, o boto aparece, de terno branco a todos enriquece. No rio calmo, o boto aparece, de terno branco a todos enriquece. Com seu olhar encanta o salão, mas ao amanhecer some na imensidão. Com seu olhar encanta o salão, mas ao amanhecer some na imensidão. Então, turmas, observamos aí o primeiro exemplo. Agora vamos conhecer o segundo exemplo, que é justamente uma tela do pintor Leonardo da Vinci. Quero que vocês observem aí, da Santa Ceia, na qual há uma intertextualidade com os professores do CMEAN. Ou seja, qual é o diálogo aqui, professora? Assim como Jesus e os discípulos tiveram uma missão de vida, os professores do CMEAN também têm uma missão de vida de compartilhar conhecimento com os nossos alunos. Muito bem, turma. Agora vamos conhecer as características da intertextualidade. Observem aí a intertextualidade, né? Permite uma ampliação de sentido, pode ser usada para melhorar a explicação, produz humor, propor uma nova perspectiva e pode apresentar uma crítica. Então, as características da intertextualidade nada mais é que enriquecer o repertório cultural do ser humano. Agora, vamos conhecer o mapa aí, onde nós podemos encontrar a intertextualidade. Trabalhos acadêmicos, como artigos, dissertações, nas artes, como poesia, música, filme, livros didáticos, né, textos publicitários, textos digitais como memes, blogs, podcast. Então, a gente pode encontrar a intertextualidade, turma, no cotidiano. E quais são as intertextualidades que nós vamos trabalhar nesta primeira aula? Acompanhe aí na tela: paródia, alusão e citação. Então, vamos começar com a alusão, certo? Então, acompanhe aí o conceito de alusão. Então, a alusão, vamos ver o conceito, né, da alusão, que é a nossa primeira intertextualidade aí, certinho? E essa intertextualidade, nós vamos perceber que ela faz um breve comentário de um texto que eles vão estar se relacionando. Então, é o ato de indicar ou insinuar um texto anterior, sem, no entanto, aprofundar-se nele. Esse método de intertextualidade apresenta de forma superficial e objetiva informações, ideias ou outros dados presentes em textos ou textos anteriores. Então, a alusão, ela traz uma brevidade do texto que ela está dialogando. O primeiro exemplo é a música popular e lendas amazônicas, né? A música Curupira, interpretada pelo Boi Garantido, menciona brevemente o Curupira sem entrar em detalhes na lenda. Vamos ver aí o exemplo. Curupira, 2013. Meus olhos e cabelos encandeiam fogo fado. Fado significa vaidoso. Meus pés invertidos levam a labirintos. Sou cria
de bicho folharal e mãe do mato. Sou curupira, sou ilusionista. Ilusionista é artista. Sou curupira gerado em bicho. Aí nós temos que esse trecho, a figura do curupira, é apenas insinuado como protetor da floresta, sem, assim, contar a história, né, completa, aludindo apenas ao conhecimento que o público já conhece sobre ele. Agora veremos o segundo exemplo. Literatura regional, escritores amazonenses, como o grande Tiago de Mello, como nós estamos vendo aí na foto, né, o nosso grande poeta, fazem alusões a elementos da floresta, como os rios e as árvores sagradas, conectando-os à narrativa míticas, ou seja, às lendas, aos mitos amazônicos. Vamos ver o exemplo aí na voz do nosso poeta. Acompanhe aí na tela. Nas margens do Solimões, dizem que as águas guardam segredos de encantados e deuses antigos. Então, nós temos a voz do poeta. E esse trecho, turma, remete ao imaginário popular dos encantados, né? Figuras espirituais da cultura ribeirinha, sem descrever quem são ou como agem. Então, aí nós temos exemplos de alusão. Vamos à nossa próxima intertextualidade, que é a paródia. Nesse tipo de intertextualidade, mantém-se uma base do texto original, mas subverte-se ou modifica-se elementos, imagens ou palavras que deixam a paródia com teor crítico, ou pode ser satírico, ou então cômico, humorístico. Além de mudar geralmente o sentido original, o texto ainda contém semelhanças com sua inspiração. Então, a paródia, ela vai fazer uma modificação com efeito de sentido que pode ser crítica ao humor, tá? Temos aqui um exemplo da paródia de Asa Branca, do cantor Luiz Gonzaga, né? Barco Quebrado. Mas, primeiro, vamos ver o texto original. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então, nós temos aí nesse primeiro texto que ele está se perguntando por que da seca, né? Por que Deus, no sentido aí da voz poética, está judiando com o calor, certo? Então, há uma problemática e o eu lírico faz essa vocação a Deus, né? E a paródia, olha só, quando eu vejo o motor parando bem no meio dos Solimões, fiquei pensando em remo e corda, que hoje a volta vai ser em vão. Olha que problemática, no meio dos Solimões, né? Então, nós temos aqui a paródia, no caso aí, usa o humor para retratar o desafio comum de barcos com motores quebrados no meio dos rios amazônicos, algo que faz parte da vida diária aí de muitas comunidades, certinho? Agora, para ficar mais ilustrada essa paródia, acompanhe aí a nossa paródia mesmo em forma de animação. Quando eu vejo o motor parando bem no meio dos Solimões, eu fico pensando no remo e corda, que hoje a volta vai ser em vão. Então, turmas, agora vimos aí as paródias, né, de alusão, não, a intertextualidade de alusão, de paródia. Vamos conhecer a nossa próxima intertextualidade, que é citação. Nesse tipo de intertextualidade, o autor faz referência a um outro texto, por ser relevante ao texto que está desenvolvendo. A citação pode ocorrer de forma direta, em que se copia o texto e se reproduz totalmente, geralmente entre aspas, ou pode ser indireta, quando reafirma o pensamento do autor original. Vamos já entender todo esse contexto, tá, turma? Mas com outras palavras, né? Explicando os conceitos trabalhados pelo primeiro, seja para concordar ou discordar. Então, essa intertextualidade, ela cita a obra ou então ela cita o autor, certo? Vamos ver o exemplo para ficar mais claro. Olha lá. Exemplo de citação.
Segundo Sócrates, sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Logo, de nada adianta ter acúmulo de informações quando não se aplica a autocrítica e a reflexão como ferramentas de conhecimento das potências e limites do nosso conhecimento. Então, turmas, nós temos aqui essa intertextualidade que mostra a citação do Sócrates, certinho? Então, continuando, vamos ver a classificação de intertextualidade implícita e explícita. Então, vamos começar pelo conceito aí da intertextualidade implícita. Acompanhe aí na tela. A intertextualidade implícita ocorre quando a relação entre dois textos, né, é sugerida, mas não explicitamente mencionada. O leitor precisa identificar a conexão com base no seu repertório, no seu conhecimento cultural prévio. Aqui está um exemplo de contextualização. Então, vamos ver aí o exemplo de contextualização. Exemplo 1, texto 1, um poema contemporâneo. Barco quebrado, nas curvas dos rios imensos, ouço vozes antigas. A floresta sussurra histórias de tempos de encantos e sombras. Então, nós temos aí esse exemplo, né? E esse poema pode remeter, não está explícito, mas pode remeter ao Curupira, né? A lenda do Curupira, mas sem mencioná-lo diretamente. A referência às vozes antigas e à floresta que sussurra histórias sugere a existência de um espírito protetor ou místico, né? Reconhecido por aqueles familiarizados com o imaginário amazônico. Então, aqui a gente tem todo um contexto que não deixa explícito, mas o exemplo ele fala sobre a lenda do Curupira. Agora, vamos conceituar a intertextualidade explícita. A intertextualidade explícita ocorre quando um texto faz referência direta a outro, né? Citando ou mencionando elementos que deixam claro a conexão entre os dois. Então, esse contexto ele traz para nós que há elementos da intertextualidade, desse diálogo entre os textos, ele vai ficar bem explícito. E para que a gente possa, né, contextualizar e materializar isso, vamos ver um trechinho do poema do nosso grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz aí, texto original, vamos ver o texto do... Tá. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Então, nós temos aqui esse poema, né, que também ele faz uma indagação ao próprio leitor, mas se referindo a alguém, né? E agora, José, o que que você vai fazer da vida? Certinho? Esse é o texto original. Vamos ver a intertextualidade aí mais explícita no nosso exemplo de intertextualidade. Acompanhe aí na tela. Texto com intertextualidade explícita. E agora, José? O barco parou, a corda quebrou e o rio subiu. Então, nós temos aqui o que muda
O que não muda, na verdade, é o primeiro verso que coloca aí, e agora José. Mas a contextualização é uma outra problemática, mais voltada, né, para os ribeirinhos. Então, vamos ver a análise da intertextualidade desse texto original com a nossa, a nossa intertextualidade explícita. Acompanhem aí na tela. Análise da intertextualidade. O segundo texto, né, faz uma referência direta ao poema de Carlos Drummond de Andrade, mantendo a estrutura inicial, né, do poema original, que está aí entre parênteses, e agora José, e adaptando-a. Esse adaptando, turma, é a intertextualidade, é a conversa, tá? É o diálogo para o contexto amazônico. Com isso, essa intertextualidade é explícita, porque fica bem evidente, né, que ele trouxe, e agora José, lá do poema do Carlos Drummond de Andrade. Porque o nome José e a frase de abertura deixam claro o diálogo com o texto original. Então, nós temos aqui, turma, que esse assunto de intertextualidade, como nós trabalhamos desde lá do início da conceituação da nossa aula, que a intertextualidade ela vai ser uma conversa, né? Ela vai ser um diálogo com outro texto. E aí ela amplia mais o nosso repertório cultural. Nós vimos aí nos dois primeiros textos, a lenda do Tucumã e também a notícia sobre uma notícia de jornal. São gêneros diferentes, mas o que eles estavam dialogando? Sobre um assunto. Que assunto era esse? O Tucumã. Então, dois textos de gêneros diferentes, narrativo e o outro gênero jornalístico, em comum era o assunto sobre Tucumã. Logo, isso é um diálogo e nós denominamos, né, o conceito de intertextualidade. Também trabalhamos na aula de hoje as características da intertextualidade, né, que elas fazem com que o nosso imaginário e o nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento cultural, ele se amplie, certo? E onde encontramos a intertextualidade? Nos livros, nos filmes, nas músicas, enfim, a intertextualidade, turma, ela está no nosso cotidiano. E ao longo dos estudos, não somente da nossa fase, da quinta fase, mas vocês verão ainda um aprofundamento sobre esse conteúdo. E assim nós vimos as características, né? Vimos também outros exemplos, vimos hoje a questão de 3 intertextualidades, que foi alusão, paródia e citação, cada uma delas com a sua particularidade. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar a conceituação e também trabalhar exemplos. E, no final, vimos aí que a intertextualidade ela pode, né, se materializar com a intertextualidade implícita, que fica subentendido o diálogo entre esses dois textos, e também a intertextualidade explícita, né, que traz alguma informação lá do texto base, lá do texto original. Certo, turma? Então, não tem somente essas intertextualidades. Ao longo do módulo, nós estaremos estudando mais sobre esse assunto e também se aprofundando.
Eu fico por aqui, deixo um forte abraço para vocês, espero que vocês possam pesquisar sobre os exemplos que nós vimos sobre a intertextualidade e eu espero vocês até a próxima aula.